Bom, falando ainda sobre as instalações, a gente tem que pensar no seguinte, como é que vai ser o bebedouro dos pássaros, né? Eu tenho usado aqui na minha criação, por conta de estar utilizando esse tipo de gaiola, a mineirinha, que é o nome dessa gaiola, né? Eu não tenho como instalar nessas gaiolas um bebedouro tipo garrafinha, que eu honestamente considero o bebedouro mais adequado de todos, porque o pássaro suja menos, ele permanece limpo, pelo menos, e utilizável, 2 ou 3 dias a mais do que os bebedouros tipo meia-lua. Então eu acabei tendo que utilizar o bebedouro meia-lua. A vantagem do bebedouro meia-lua é que o pássaro nele consegue também se banhar, tomar aquele banhozinho básico dele, né? Mas a grande desvantagem é que suja muito. Eu tenho famílias de pássaros aqui que durante a atividade de cria eu tenho que trocar 3 vezes durante o dia dos bebedouros. Então é meio insana a coisa, mas pelo menos assim, o que eu faço? 3 vezes por semana eu passo, limpo os bebedouros todos, né? Troco todas as águas e dou uma escovada em todos os bebedouros, muito rápido, até posso mostrar depois, uma hora, como é que eu faço, que é um sistema que eu fiz com 3 baldes, 2 com desinfetante e 1 com água pura que eu vou repondo para os pássaros. Então a gente já passa e limpa isso aí, fica limpo e uma vez por semana eu troco todos os potes e vão para a desinfecção. A desinfecção eu prefiro que seja feita dentro de um tanque, que ela fique pelo menos 24 horas de molho, né? Os bebedouros fiquem 24 horas de molho e que eles sejam postos numa solução de cloro, água com cloro, lavandina em espanhol, ou quiboa, ou as outras denominações que tem por esse Brasil fora, mas é hipoclorito de sódio, 1%. Então põe um pouco com essa água sanitária, água e um pouco de detergente para tirar aquelas gorduras que vão ficando impregnadas, né? Então esse é o jeito que eu higienizo os bebedouros, independente se são os bebedouros tipo garrafinha, que eu utilizo nas voadeiras, ou os bebedouros meia-lua que eu utilizo aqui. Os comedouros, eu normalmente utilizo prolongadores, potes meia-lua com prolongadores onde vão as sementes, e um pote externo, daquele tipo criado pelo meu amigo Benhur Scopel, de Caxias do Sul, que é o comedouro externo para farinhada. Então, assim, ó, canários que não estão com filhotes naquele período, ficam só com esse prolongador de sementes e com esse potezinho que a farinhada é posta externamente. A partir do momento que os filhotes nascem, eu ponho para estimular os pais, para que eles tenham mais acesso mais fácil, uma quantidade maior de aporte de alimentos, eu utilizo comedouros internos. Isso tudo a gente vai ver mais para frente na nutrição, mas só falando de equipamentos, para pensar em quais equipamentos e utensílios a gente precisa ter na criação. Muito importante, todos esses equipamentos devem ter uma manutenção bem programada e bem feita. Então, quando for fazer o planejamento de compra de produtos, eu tenho 30 gaiolas. Não são 30 comedouros, já pensa em comprar 60, 70 comedouros. Eu preciso de 30 bebedouros. Não, 60, 70 bebedouros. Um kit para ser usado, outro kit para ser lavado, seco e esperando a substituição. Hoje, quando eu fui dar comida para os canários, um pouco antes dos vídeos aqui, eu acabei usando, eu contei, 17 potes tiveram que ser substituídos porque estavam sujos. Isso que eu troquei todos os potes faz 2 dias. Né? Mas os pássaros defecam em cima de um pote, jogam sujeira, os filhotes sujam outro, então a gente vai trocando todos os dias os potes. Então é muito importante ter esses equipamentos todos em dobro. Né? Então os comedouros devem ser assim, os bebedouros devem ser assim. Um recurso muito bom que foi criado nos últimos anos são os bebedouros automáticos. Né? São aqueles bebedouros que a gente consegue instalar nas gaiolas e que independem da ação do criador. Alguns por gotejamento, outros por água, por gravidade e tal, mas são bebedouros muito práticos. Eu usei durante alguns anos os bebedouros automáticos. O inconveniente é que as gaiolas têm que se adequar a esse tipo de bebedouros. E infelizmente as gaiolas móveis que eu tenho hoje, eu não consigo fazer uma instalação que me dê coragem de adaptar meus pássaros para isso. Porque tem que lembrar de uma coisa, os pássaros vão ter que ser adaptados para isso. Infelizmente nós criamos os nossos animais de uma maneira que eles têm pouca necessidade, infelizmente não, acho que é felizmente, porque isso é bom para eles, né? Eles não têm necessidade de procurar tanto, descobrir tanto como é que o mundo funciona para fornecer alimento. Porque ele tem a aguinha certa, a aguinha no local certo, no dia certo, limpinha, tem a comida também fornecida certo, então ele não precisa se preocupar com tipos diferentes de busca por alimento ou busca pela água.
Isso acaba fazendo com que muitas vezes um pássaro que é acostumado com água em bebedouro automático não saiba beber num bebedouro meia-lua, ou que sai bebendo meia-lua não sai bebendo na garrafinha. Então lembrando sempre o seguinte, pode utilizar qualquer um desses sistemas, mas que os pássaros saibam o que a gente está usando. Intervalo da gravação, tem que virar criador de novo, né?